quando o Brasil criou o Parque Indígena do Xingu em 1961, a reserva estava longe da civilização moderna, aninhada bem no limite ao sul da enorme floresta amazônica. Em 1992, na primeira vez em que fui morar com os Kuikuro, uma das principais tribos indígenas da reserva, as fronteiras do parque ainda ficavam dentro da mata densa, pouco mais que linhas sobre um mapa. Hoje o parque está cercado de retalhos de terras cultivadas, com as fronteiras frequentemente delimitadas por um muro de árvores. Para muitos forasteiros, essa barreira de torres verdes é um portal como os enormes portões do Parque Jurássico, separando o presente, o dinâmico mundo moderno de áreas cultivadas com soja, sistemas de irrigação e enormes caminhões de carga, do passado, o mundo atemporal da natureza e de sociedade primordiais. Muito antes de se tornar o palco central na crise mundial do meio ambiente como a gigantesca joia verde da ecologia global, a Amazônia mantinha um lugar especial no imaginário ocidental. A mera menção de seu nome evoca imagens de selva repleta de vegetação respingando água, de vida silvestre misteriosa, colorida e com frequência perigosa, de um entremeado de rios com infinitos meandros e de tribos da Idade da Pedra. Para os ocidentais, os povos da Amazônia são sociedades extremamente simples, pequenas tribos que mal sobrevivem com o que a natureza lhes oferece. Têm conhecimento complexo sobre o mundo natural, mas lhes faltam os atributos da civilização, o governo centralizado, os agrupamentos urbanos e a produção econômica além da subsistência. Em 1690, John Locke proclamou as famosas palavras: "No início todo o mundo era América." Mais de 3 séculos depois, a Amazônia ainda arrebata ao imaginário popular como a natureza em sua forma mais pura, e como lar de povos aborígenes que, nas palavras de Sean Woods, editor da revista Rolling Stone, em outubro de 2007, preservam o estilo de vida inalterado desde o primórdio dos tempos. A aparência pode ser enganosa. Escondidos sob as copas das árvores da floresta estão os resquícios de uma complexa sociedade pré-colombiana. Trabalhando com os Kuikuro, escavei uma rede de cidades, aldeias e estradas ancestrais que já sustentou uma população talvez 20 vezes maior em tamanho que a atual. Áreas enormes de floresta cobriam os povoados antigos, seus jardins, campos cultivados e pomares que caíram em desuso quando as epidemias trazidas pelos exploradores e colonizadores europeus dizimaram as populações nativas. A rica biodiversidade da região reflete a intervenção humana do passado. Ao desenvolverem uma variedade de técnicas de uso da terra, de enriquecimento do solo e de longos ciclos de rotatividade de culturas, os ancestrais dos Kuikuro proliferaram na Amazônia, apesar de seu solo natural infértil. Suas conquistas poderiam atestar esforços para reconciliar as metas ambientais e de desenvolvimento dessa região e de outras partes da Amazônia. Povo da natureza. A pessoa mais famosa a buscar civilizações perdidas no sul da Amazônia foi Percy Harrison Fawcett, o aventureiro britânico, esquadrinhou o que denominou selvas não mapeadas, buscando uma cidade antiga, a Atlântida, na Amazônia, repleta de pirâmides de pedra, ruas de seixos e escrita alfabética. Suas narrativas inspiraram Conan Doyle em Um Mundo Perdido e talvez os filmes de Indiana Jones. O recente e empolgante livro de David Grant, The Lost City of Z, A Cidade Perdida, refez o trajeto de Fawcett antes de seu desaparecimento no Xingu, em 1925. Na verdade, 5 expedições alemãs já visitaram os xinguanos e suas terras. Em 1894, o livro de Karl von den Steinen, Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens, entre os aborígenes do Brasil Central, que descreveu suas expedições anteriores, tornou-se um clássico instantâneo da antropologia, ainda em desenvolvimento na época. O livro marcou o tom para os estudos do século XX sobre os povos amazônicos como pequenos grupos isolados vivendo em delicado equilíbrio com a floresta tropical, o povo da natureza. Mais tarde, frequentemente os antropólogos viram o ambiente florestal, em geral, como não propício à agricultura. A pouca fertilidade do solo parecia excluir os grandes assentamentos ou as densas populações regionais. Por esse motivo, a Amazônia do passado parece ter sido muito semelhante à Amazônia dos tempos atuais.
Porém, essa visão começou a cair por terra na década de 70, conforme os acadêmicos revisaram os relatos dos primeiros europeus sobre a região, que falavam não de tribos pequenas, mas de densas populações. Conforme o best-seller de Charles Mann 1491 descreve com eloquência, as Américas eram densamente habitadas na véspera do desembarque dos europeus, e a Amazônia não era a exceção. Gaspar de Carvajal, o missionário que escreveu as crônicas da primeira expedição espanhola rio abaixo, observou cidades fortificadas, estradas largas com boa manutenção e muitas pessoas. Carvajal escreveu em seu relato de 25 de junho de 1542. Passamos entre algumas ilhas que pensávamos ser desabitadas, porém ao chegarmos por lá, tão numerosos eram os povoados que vieram à nossa vista que nos afligiu e, quando nos viram, saíram para nos encontrar no rio em mais de 200 de pirogas canoas, carregando 20 a 30 índios em cada uma, e algumas até com 40, estavam enfeitados com cores e vários emblemas, e portavam várias cornetas e tambores em terra. Uma coisa maravilhosa de ver foram as formações de grupos que ficavam nas aldeias, todos tocando instrumentos e dançando em toda parte, manifestando grande alegria ao nos ver passando pelas suas aldeias. A pesquisa arqueológica em várias áreas ao longo do rio Amazonas, como a ilha do Marajó na foz do rio e sítios próximos às modernas cidades de Santarém e Manaus, confirma esses relatos. Essas tribos interagiam em sistemas de comércio que se espalhavam até localidades remotas. Sabe-se menos das localidades mais próximas dos limites ao sul da Amazônia, mas um trabalho recente em Llanos de Mojos nas várzeas da Bolívia e no estado do Acre sugere que eles também apresentaram sociedades complexas. Em 1720, o guarda de fronteira Antônio Pires de Campos descreveu uma paisagem densamente habitada na cabeceira do rio Tapajós, pouco a oeste de Xingu. Esses povos existem em um número tão enorme que não é possível contar seus povoados ou aldeias, e muitas vezes em um dia de marcha passa-se por 10 a 12 aldeias, e em cada uma há de 10 a 30 habitações, e dentre essas casas há algumas que medem 30 ou 40 passos de largura, até mesmo suas ruas, que eles fazem bem retas e largas, são mantidas tão limpas que não se encontra nenhuma folha caída. Uma antiga cidade morada quando me aventurei no Brasil, no início da década de 90, para estudar a profunda história do Xingu, as cidades perdidas nem sequer passavam pela minha mente. Eu lera Steinem, mas mal ouvira falar de Favset. Embora muito da vasta bacia amazônica fosse terra arqueológica desconhecida, não era provável que os etnógrafos, muito menos os xinguanos, tivessem ignorado um enorme centro monolítico se erguendo sobre as florestas tropicais. No entanto, resquícios de algo mais elaborado que as aldeias ainda hoje existentes estavam em toda parte. Robert Carneiro, do American Museum of Natural History, de Nova York, que morou com os Quikuro na década de 50, sugeriu que o estilo de vida organizado e a economia produtiva agrícola e pesqueira poderiam suprir comunidades muito mais substanciais, 1000 a 2000 vezes maiores, várias vezes a população contemporânea de algumas centenas. Ele também registrou evidências de que, na realidade, a área já teve um sítio pré-histórico, designado X11 em nossa pesquisa arqueológica, cercado de imensos fossos. Os irmãos Vilas Boas, indianistas brasileiros indicados para o Prêmio Nobel da Paz pela sua participação na criação do Parque do Xingu, já tinham relatado esses trabalhos no solo perto de muitas aldeias. Em janeiro de 1993, logo após eu ter chegado à aldeia dos Quikuro, o principal chefe hereditário, a Fucaca, me levou a uma das valas no sítio X6, por eles denominada Nokogu, que recebeu o nome do espírito de onça que se pensa lá habitar. Passamos por moradores locais que construíam um enorme açude de peixes ao longo do rio Angaúco, já cheio devido às chuvas sazonais. O fosso, que corre por mais de 2 quilômetros, tinha 2 a 3 metros de profundidade e mais de 10 metros de largura. Embora eu tivesse a expectativa de encontrar uma paisagem arqueológica diferente da atual, a escala dessas comunidades antigas e de suas construções me surpreendeu. Os assistentes de pesquisa Quikuro e eu passamos os meses seguintes mapeando esse e outros trabalhos no solo no sítio de 45 hectares.
Desde essa época, nossa equipe estudou vários outros sítios na área, analisando mais de 30 quilômetros em linha reta em transectos através da floresta, mapeando, examinando e escavando os sítios. No final de 1993, a Fukaka e eu voltamos para Nokogu, para que eu relatasse o que aprendi. Seguimos os contornos do fosso externo do sítio e paramos ao lado de uma ponte de terra, por onde costumava passar uma estrada enorme que tínhamos desenterrado. Apontei para uma antiga estrada de terra, totalmente reta, com largura de 10 a 20 metros, que levava para outro sítio antigo, Eurogiti X13, a cerca de 5 quilômetros de distância. Atravessamos a ponte e entramos em Nokogu. A estrada, margeada por meios fios baixos de terra, abriu-se até 40 metros, largura das autoestradas modernas de 4 pistas. Percorridas algumas centenas de metros, passamos por cima do fosso interno e paramos para observar o interior da trincheira escavada recentemente, onde tínhamos encontrado uma base em forma de funil, para uma paliçada de tronco de árvore. A Fukaka contou-me uma história a respeito de aldeias construídas sobre paliçadas e ataques surpresa em um passado remoto. Para você fazer a compra utilizando o cupom de desconto do canal Bruno Alves Mistérios do Mundo, basta você clicar em todos os cursos, escolher o curso que você quer comprar do Instituto, clicar em Matricule-se agora, aí vai pedir para você fazer um cadastro. Você vai colocar seu nome, seu e-mail e criar uma senha com no mínimo 8 caracteres. Após você fazer o seu cadastro, você já consegue fazer a compra e utilizar o cupom. Embaixo do valor, você vai clicar em cupom de desconto e vai digitar o cupom BrunoMM, tudo junto e tudo maiúsculo, e aplicar. Ele te deu um desconto aqui, nesse caso, de 20%, que equivale nesse curso aqui a R$ 86. Ele estava já na promoção de 430, menos 20%, ficou com R$ 344. E você ainda pode pagar em cartão de crédito, parcelado, você pode escolher as parcelas aqui embaixo, em até 12 vezes, ou você pode pagar à vista no boleto. Escolhendo o boleto, preenche seus dados, CEP, nome, já está preenchido, coloca seu CPF, e matricular-se, ok? Clica em matricule-se, concluiu o procedimento. Importante, você vai receber um e-mail. Ative a sua conta no Instituto Licentia confirmando o e-mail recebido na sua caixa de entrada. Basta clicar no link do e-mail que você vai receber. Se você não localizar o e-mail, verifique sua caixa de spam, caso o seu e-mail o tenha direcionado para lá.